Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Boa noite. Boa noite, Luísa. Pronta para aprender bastante hoje. Boa noite, Boa noite, Flávio. Tudo Boa bem? noite. tudo ótimo, Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Animados por encontro de hoje? bastante. Encontro é muito Legal. rico, né? Que- Quero ver a participação de vocês, hein? Trazendo casos aí para a gente poder aprender. Eu também estou animada. Oi, doutora, tudo bem? Tudo bem, Dalton? E você? Tudo bem. Eu tô com um pequeno problema técnico aqui no computador do Dr. Wilson que não está abrindo a câmera dele. Então Ah, eu coloquei ele aqui no meu celular tá bom, e mas ele tá com o computador dele ligado também. tá bom. Vou deixar só um device ligado com áudio. Uhum. Dalton, só tá dando um pouco de retorno no seu áudio, tá? O meu áudio tá dando retorno, Luísa? Não, o do Dalton. Melhorou? Tá, o retorno. Concordo, João. Acho que hoje vai ser. A gente vai ter, além dos casos, né? A gente vai ter muito que discutir as perguntas, enfim, com todas as dúvidas e tudo que vocês trazem em termos de relato acaba complementando, né? O que a gente acaba trazendo. Então, isso é a parte mais rica aqui dos nossos encontros, sem dúvidas. Quanto mais casos vocês trouxerem, mais a gente aprende, né? Isso é o objetivo dos nossos encontros aqui. Mesmo que pareçam ser dúvidas pequenas, né, ou básicas, eu acho que tudo é relevante, né? A gente aqui no grupo, comunidade, a gente tem prescritores que estão nas mais diversas fases de prescrição, então é válido. Cada detalhe conta, né? Para o pessoal que começou agora o manejo com cannabis, então cada informação ela é valiosa. Sim, com certeza. E o objetivo da comunidade é justamente que a gente, né, se ajude nesse sentido, né? Principalmente para quem está começando. Então, a gente vai começar a colocar mais casos para a gente discutir isso lá no grupo também, para dar um pouquinho mais de segurança. Mas a ideia é que os que já estão aí há mais tempo no mercado prescrevendo ajude o pessoal que está começando agora. E os encontros aqui é justamente para tirar essas dúvidas, né? Então, com toda certeza, sempre vai ter algum ponto que a gente vai mencionar aqui, seja do próprio caso clínico ou depois da interação, que com certeza vai bater em algum momento que despertou uma dúvida ou alguma questão de manejo. Então, acho super válido.
Eu vou salvando todas as questões que vocês estão trazendo aqui já, para a gente deixar ou entre os casos, tá? Ou no final também, tá? Mas podem colocar aqui todos os questionamentos, mesmo antes da gente começar a apresentação, não tem problema. Luísa, você acha que já dá para a gente começar ou a gente espera mais 5 minutos? Já deu 7h30, né? 31. Fala aí, doutor. Você que Dalton, manda como é? a Tudo estrela. bem, doutor Wilson? Tudo bem, tudo bem. Eu vim aqui trazer um pouco da minha experiência com cannabis. Eu sou acupunturista, médico acupunturista. E Legal. o que me trouxe a cannabis foi a acupuntura, porque eu tenho muitos casos de dor crônica, por exemplo. Então, eu tenho um grupo de pacientes com dor crônica que eu resolvo com agulha. Só que vocês sabem, a acupuntura você vem hoje e vem só semana que vem. Raramente um convênio, que eu tenho muitos pacientes do convênio, um convênio ele paga uma sessão, né? Mas às vezes o paciente, não, eu pago duas, coisas do tipo. Mas a cannabis ela ajuda bastante no complemento do tratamento do paciente. Tá? Então, eu tenho pacientes como eu estava falando dor crônica, pacientes com fibromialgia, que é um parto, né? Você conseguir. Eu tenho pacientes que eu faço sessão deles às duas, na segunda-feira. Na quinta-feira, ele está tendo entrada no pronto-socorro, sofrendo da dor de fibromialgia. A gente vai elaborando, eu tenho outros sistemas de trabalhar a dor. Eu gosto muito de aromaterapia. Então, e eu tenho uma esposa que entende da aroma, tem que entender. E melhora os sintomas, é muito boa experiência. Então, mas aí para tratamentos de fibromialgia de grau leve moderado, vai muito bem. E de grau mais agudo, mais intenso, eu tenho as doses, porque existe um momento que se eu não estou conseguindo com aquela dose na cannabis, eu aumento a dose. Né? A cannabis ela é bem flexível, porque ela é um fitoterápico. Então, a questão de dose, eu não tenho muita preocupação de aumentar a dose. Tá? Ter efeito adverso, eu não sei o que eu chamaria de efeito adverso, quando você tem essa experiência aqui. Estão me vendo? A gente só está te ouvindo, doutor Wilson. Ah, tá. Então eu tenho aqui. Espera aí. Vou aproveitar que você já começou. Eu esperei uns 5 minutinhos. Queria aí dar as boas-vindas a quem está participando aqui conosco. Agora sim, doutor. Queria agradecer aí a participação de todos que estão aqui presentes conosco, ao nosso meeting clínico, que é promovido pelo Instituto de Ensino e Pesquisa da Remedere. Eu sou a doutora Sani, sou parceira da Remedere, e hoje você é a mediadora hoje do nosso encontro. Eu queria começar introduzindo que eu acho que vocês devem ter percebido que nos últimos anos a gente viu um crescimento, né, nas pesquisas e na demanda por tratamento com canabinoides. E hoje eu convido, né, todos vocês, junto ao doutor Will, a falar justamente sobre o CBD, o Broad Spectrum, né, que é uma formulação que ela preserva diversos fitocannabinoides e terpenos da planta, com exceção da ausência do THC. Então, isso traz um perfil muito interessante, né,
pensando em benefícios de tratamento para o paciente que se beneficia do chamado efeito entourage, né, que a gente se beneficia da ação sinérgica entre compostos aí naturais da planta, mas sem os riscos psicoativos associados ao THC. E como o Dr. Wilson até mesmo já nos trouxe, né, sobre aplicabilidade clínica, e pode complementar aí minha fala, tá, doutor? Mas principalmente aí no controle da dor crônica, né, como a dor neuropática, musculoesquelética, condições refratárias, analgesia, como a fibromialgia, que foi mencionada aqui. Também para distúrbios do sono, então principalmente algumas questões envolvendo cognição ou a própria dependência de benzodiazepínicos, para transtornos de ansiedade também, como ansiedade social, ou quadros de ansiedade generalizado, como TAG, alguns distúrbios neurológicos que a gente percebe uma boa aplicabilidade, como a epilepsia resistente, a esclerose múltipla, e até sintomas da espasticidade. E de uma forma geral, para a saúde mental e bem-estar, né? Quando a gente fala em melhora do humor, relaxamento e qualidade de vida de uma forma geral. O senhor concorda, Dr. Wilson? Quer adicionar mais alguma coisa aqui dessa prática? Só não consigo te ouvir. Pronto. Agora foi. Ah, eu tive uma experiência muito interessante. Eu trabalhei na Roche. E a Roche tinha uma área só de psicotrópicos, só de benzodiazepínicos. Uhum. Então, quando entrei lá, eu captei logo os benzodiazepínicos que vocês conheceram. Você não, porque os benzodiazepínicos são da década de 70, 80, né? Então, trabalhei muito com o Valium, que é histórico, a história do Valium. Eu trabalhei com o Lexotan, o Rivotril, que vocês conhecem até hoje, o Dormonide, vai por aí afora, a alfa-metildopa. Então, todos uma porção de benzodiazepínicos, eu tinha eles lá comigo. E fazia estudos clínicos, né? Até que se começou a se perceber os efeitos adversos dele também, a dependência que alguns provocavam, o lorazepam, por exemplo. E então o pessoal começou a se desviar para outros tipos de produtos que tinham a capacidade de induzir o sono, de melhorar a ansiedade e assim por diante. E assim foi feito, né? A essa altura eu já estava me dedicando a uma outra área e os benzodiazepínicos continuaram. E eu vim trombar com eles agora, né, recentemente, porque uma outra ideia interessante é ter experiência com o uso da cannabis em ansiedade, tá? Em estresse. Enfim, ter ao invés de usar um grupo de benzodiazepínicos ou outros produtos, eu tenho usado bastante faço a proposta ao paciente de utilizar a cannabis, né? Desde doses mais moderadas, doses pequenas, que já tem um efeito importante na noite do paciente. A gente poderia falar, não, é feito no dia também, mas na noite principalmente, né? E então é interessante que a gente converse sobre isso também, porque essa experiência de benzodiazepínico eu tive as duas fases dele. A fase anterior, né, que foi boa, mas são medicamentos, sempre vão trazer algum efeitozinho lá, principalmente de dependência ou até de outros tipos de efeito adverso.
Mas trouxe muitos benefícios também. Nós temos que caracterizar isso, né? Eu sou uma pessoa que durante Bacana, 7 doutor. anos e meio trabalhei com benzodiazepina. E eu, como sempre tive consultório, eu usava no consultório. Então, durante o dia, eu fazia estudo com os benzodiazepínicos e às 5 da tarde até 9 da noite eu prescrevia lá esses produtos e a coisa era boa. Agora nós estamos experimentando esses produtos numa nova fase, os produtos, os, ah, ai caramba, os produtos canabinoides que nós estamos usando agora, pensei na hora, benzodiazepínicos não é canabinoides. Os canabinoides que nós estamos utilizando e fazendo esse uso atualmente. Então é aí que eu faço, que eu vejo utilização. Eu tenho vários estudos clínicos, estudo clínico não, vários usos clínicos dos canabinoides, tá? Então por isso que eu mostro, nós temos aquele, ou vamos deixar para mais tarde. Então, vamos lá, gente. Só para vocês entenderem, a gente estava com o computador do Dr. Wilson aqui, mas por algum motivo a câmera não está funcionando, então eu coloquei o meu celular para ele usar, tá? Tá com o meu nome, mas é ele. O que ele queria mostrar é isso aqui, ó. Isso aqui é o que ele tem de ficha de paciente só de cannabis, Só de cannabis, fora que eu tenho de... tá? Então, só para vocês entenderem, acho que ele já tem um pouquinho de experiência aqui com os produtos de cannabis, tá? Eu vou, Sani, eu vou então. Deixa eu aproveitar, deixa, Dalton, já que a gente vai falar sobre o CBD, o Broad Spectrum, a Remederi tem essa formulação hoje, né? No Reúne CBD Broad Spectrum, com a posologia de 3.600 miligramas. O que é importante, né, de ter como informação? É um óleo produzido nos Estados Unidos, que tem o selo GMP, não sei se vocês conhecem, mas basicamente confere aí boas práticas de fabricação, tá? São produtos que são 100% naturais, orgânicos, todos os lotes têm os certificados de análise, o COA, que é extremamente importante vocês sempre trazerem isso, tá? Para entender a qualidade do produto, e também tem ausência aí de metais pesados e toxinas. Então, acho que pensando em qualidade de produto, que é uma coisa que a gente precisa, né, ter como prioridade, é legal a gente ter todas essas informações também, além da posologia, né, titulação. Dalton, tem mais alguma informação técnica que você acha que é relevante acrescentar do produto? Eu pus aí na tela o produto, né, para facilitar a visualização. É um Broad Spectrum rico em terpenos também, com 3.600 miligramas no total do frasco de 30 ml, sempre diluído no TCM, né, no óleo de coco, um triglicérido de cadeia mista. Ele é um sabor natural, 0% de THC e 120 miligramas por ml. A gente coloca essa pipetinha ali no catálogo para facilitar. Então, como tem 40 gotas por ml, então são 10, 20, 30, 40 gotas e facilita a conta ali. No 0,25 tem 30 miligramas, meio ml tem 60 miligramas, 0,75, 90 miligramas, 1 ml, 120 miligramas. Basicamente, essas são as características técnicas do produto, tá? Tá ótimo. Uma das coisas importantes, né, a gente teve a alteração de valor do produto. Esse produto que custava R$ 600 agora está por 499. Isso significa que ele está com um valor de 14 centavos por miligrama. Ele é um terço do valor do produto mais barato hoje de mercado na farmácia, né? Aguarda mais um pouquinho, o dólar vai chegar lá nos 10. A gente não sabe. E a gente continuou com esse O jeito que valor vai indo o dólar. de R$ 600, né, por É. 2 anos, sem alteração. Mesmo com o dólar subindo, a gente acabou baixando o preço do produto e não subindo. E já Tá? foi mais caro. Eu, Já. quando comecei a dar, eu sou eu chamo assim, da pré-história do cannabis. Não que eu fumasse, esse ainda é mais pré-histórico ainda. Mas
eu fiz o meu primeiro curso de cannabis no, em 2021, novembro de 2021. Aí vocês se lembram, nós tivemos a epidemia. E a epidemia, bem ou mal, facilitou a minha. Os pacientes precisavam das prescrições, né? Então, eu passei o fim de ano de 2021 sem prescrever muito, o carnaval de 2022 adquirindo a doença, graças a Deus não adquiri, mas estava lá. A coisa começou a ficar séria lá para abril de 2022. Tá? Aí eu comecei a construir o meu catálogo de pacientes, aí, a minha agenda de pacientes, porque nos facilitou muito fazer por teleconferência, né? Não sei como vocês fazem. 70% desse meu catálogo aqui, dessa minha agenda de pacientes, são pacientes é, que têm. Online, né, doutor? É, Até ele, para acompanhamento, né, e manejo, imagino que é, deve ser até cômodo, né, principalmente para o paciente, de poder ter essa facilidade de fazer, às vezes, até o primeiro atendimento e todo o acompanhamento de forma remota, né? uhum. Então, e essa parte remota facilitava muito a nossa vida, né? Apesar que no consultório, algumas vezes você tinha que fechar ele. Vocês se lembram? Não sei se tem aqui alguém que lembra disso. E dá essa dimensão do uso do produto, porque nós deixamos de prescrever uma série de medicamentos e normalmente a gente prescrevia ah, os canabinoides e mais um produto para dor, mais alguma coisa assim. Então, foi muito interessante essa história inicial da cannabis, né? Bacana. Que muita gente já conhecia. Doutor, Eu já eu vi sei que você já aqui. começou a se apresentar, mas eu acho que teve algumas pessoas que entraram agora, então, se quiser fazer novamente a sua apresentação e iniciar os casos, a palavra agora é contigo. Aqui eles estão te vendo, tá? Hum? Eles estão te vendo aqui no celular. Tá, Isso. E estamos vendo a apresentação também. Tá. então, bom, isso daí é quem sou eu, né? Eu só não me apresentei totalmente. Meu nome é Wilson, isso eu pelo menos disse. Eu sou médico acupunturista, fiz medicina na Santa Casa de São Paulo e trabalhei na indústria farmacêutica durante muitos anos, 28 anos de indústria. Pude conhecer, fazer muitos estudos de produtos que nós temos hoje ainda no mercado. Sou professor da AMBA, Associação Médica Brasileira de Acupuntura. AMBA tem as iniciais para médico. Lá a gente só fala com o médico. É o médico que fala com o paciente. Então, meu CRM é 31788. Duvido que tenha alguém que tenha CRM menor que esse. Aqui no encontro bem provável. Estou apostando, né? Mas, enfim, eu tive essa experiência, tive experiência na Santa Casa e conseguimos trabalhar em todos esses mundos, né? E nos últimos 20 anos eu venho me dedicando à acupuntura, somente à acupuntura. Antes eu tinha umas, né, umas outras experiências, eu trabalhei em UTI, tudo. Eu acho que eu trabalhei em UTI, todo mundo que está aqui também. Ah, opa,
Como é que Não, tá tudo certo aí, pode deixar. Para quem não estava aqui, eu estava só aqui junto, tô junto com o Dr. Wilson na casa dele, tá? Tô aqui do lado. O Dr. Wilson, ele participa, né, do Conselho Científico Médico da Remedere desde antes da Remedere ser fundada, lá em 2020, 2021, 2019. eu estava lá? Ele foi um dos caras que mostrou aqui dentro dos sócios a importância de obter um produto com altíssima certificação para garantir essa segurança para o médico e para o paciente. E nas escolhas das formulações, na questão do desenvolvimento de P&D, né, produtos e pesquisas. Então, a gente foi atrás de produzir algo que tivessem as certificações além das exigências da Anvisa, porque lá atrás ele já mostrou para a gente a importância de ter um produto de alta qualidade certificada para ter essa segurança extra para os prescritores, né? Então, lá atrás era muito difícil conseguir produtos de alta qualidade e com estabilidade de lote a lote. Então, ele foi um dos que mostrou para a gente essa importância e a gente foi atrás de desenvolver algo com muito mais certificações do que a própria Anvisa exige, né? Hoje, os produtos da 327 não chegam nem perto da qualidade de produção que a gente conseguiu adquirir lá no Colorado. E de lá para cá, é o que eu falei, né? O Dr. Wilson tem esse pouquinho de paciente de cannabis aqui de experiência, tá? Então, daqui a pouco eu passo sobre as certificações do produto, mas acredito que a gente possa iniciar aqui os relatos de caso dele. A gente escolheu 4 produtos. Deixa que eu vou passar aqui. Ah, tá. 4 produtos, não, 4 pacientes, perdão. E a gente vai começar agora a passar por eles, tá? Então, o bom de eu estar junto com vocês aqui prescrevendo os canabinoides, né, é o fato de eu ter uma experiência também com a indústria farmacêutica, né? Então, por exemplo, olha, Wilson, você tem que pedir para o paciente registrar o produto para que a Anvisa autorize a utilização do produto, tal, não sei o que. Eu falei assim, não tem problema nenhum. Eu lidei com a Anvisa durante anos. Inclusive, eu fui ex-aluno do professor Carlini, tá? Carlini era o nosso herói aqui. Os médicos mais velhos aqui, mais antigos, vamos dizer assim, conheceram esse médico que dizia que a maconha, faz menos mal do que álcool. Lembra nós temos a revista Veja, não sei se vocês se lembram da revista. É uma revista que agora está em outro canal, mas e estava escrito em vermelho bem grande. E o Dr. Carlini na frente. O Dr. Carlini era professor da Escola Paulista de Medicina. E ele dizia exatamente isso, mas como ele tinha uma vez por semana ele ia na Santa Casa, a gente se juntava lá junto com ele para ver as novidades. Ele sempre tinha novidade, e uma das novidades era a cannabis, tá? E ele dizia, a cannabis medicinal não faz mal nenhum, não tendo THC, e falava uma porção de coisas e a gente aprendia. Eu, em 1980, tive aulas com o Dr. Carlini que hoje não existe. É impressionante a profundidade que ele dava e falava também dos tava, Não, não tem tava, prazer. Vamos saber. Espera aí. Aí, foi. Alguém estava com o áudio pode aberto. falar? Opa, Pode ir, doutor, que eles estão te vendo aqui no celular. tá. Então, aí eu aprendi muita coisa já em 1980 sobre a cannabis em si, né? Estava se começando os estudos dos endocannabinoides que nós produzimos, né? Parece que a humanidade nos conhece há mais tempo do que a gente imagina,
porque já em 1985, 1990, já existia um estudo, mas existia também a proibição. Aqui no Brasil era proibido pelos médicos, pelos conselhos federais de medicina, e era proibido dentro da Anvisa também. Com muito sacrifício, nós extraímos não deu para liberar, não deu para liberar, está ainda a produção da cannabis ainda está proibida no Brasil, apesar que nós temos aqui na América do Sul, aí, o Uruguai, por exemplo, produz, tem. Mas a gente conseguiu que a Anvisa aprovasse nossas receitas e a gente começou a liberar. A Anvisa demorava, não sei se você se lembra, 90 dias para aprovar, às vezes mais, para aprovar uma receita, né? Hoje está em um dia, né? Praticamente imediato. Isso foi um grande ganho, mas lá na antiguidade a gente tinha esse tipo de problema que era. Mas fomos evoluindo e você tocou num assunto interessante, que é as novas indicações que foram aparecendo. Cada dia aparecia uma indicação, as neurológicas, as ligadas à emoção. Nossa, foi assim, impressionante. E mais estudos têm sido feitos, contribuindo para a divulgação desses estudos novos para o uso da cannabis medicinal. Eu acho que a cannabis é ainda um produto do futuro. Apesar de ser desenvolvida há 2.800 anos antes de Cristo, a cannabis tem essa idade aí, 2.800 anos, mais os 2.000 nossos, dá 3.000, e vai embora. Ela se confunde com a história da humanidade, né? E aí a gente estava falando, Dalton, sobre o uso, o custo dela. O custo dela, o nosso produto já foi muito mais caro. O que nós temos agora, preço de 400, de 500 reais, está a 2.000. E alguns produtos ainda têm esse tipo tem esse custo, né? Então, tinha produtos com custo mais barato, mas com produção interrogada, né? Eram aqueles, vocês não viram isso, não sei se viram. Era um produto, um frasquinho pretinho, e se comprava Zero certificação, né? por 40% menos o custo dos nossos produtos. E Produtos de associação. Ele está se referindo que antigamente não tinha muita facilidade, não tinha muita possibilidade de importar, demorava, tudo burocrático, e aí tinha um monte de gente vendendo produtos produzidos em fundo de quintal, né? Sem nenhuma segurança, sem nenhuma certificação. Desculpa, doutor, vou só falar aqui. Para quem não sabe, para quem não conhece o doutor Elisaldo Carlini, foi o precursor da cannabis no Brasil na década de 70 e 80, dentro, né, da Unifesp, realizando estudos clínicos, escondido, sem conseguir acesso aos produtos. Ele ia, passava às vezes em algum lugar, sentia o cheiro de cannabis, ia lá, pedia um pouco, trazia para o laboratório, testava no laboratório em ratos e mostrava as propriedades medicinais. A restrição e a proibição e o preconceito era tanto que na época, dentro da faculdade, era inimaginável. Ele tentava fazer aulas sobre cannabis, era proibido. Ele sequer podia, na época, publicar esses artigos científicos que ele produzia em nenhum lugar. E aí ele acabou criando, né, o seu próprio
jornal científico. Sim. Para quem não conhece, esse jornal ainda existe, chama Maconha Brás. Foi criado lá na década de 70 para ele publicar esses artigos que ele estava produzindo. Para quem não sabe, o Carlini ele se correspondia com o Rafael Michulo, que foi O criador mesmo. o criador, o descobridor, né, e das moléculas, né, da estrutura molecular e o isolamento dos primeiros canabinoides lá na década de 70, 80, e eles se correspondiam e trocavam informações, né? Então tem aí publicações do Carlini desde a década de 70 e assim, quando o doutor fala, eu participei das últimas aulas presenciais do Carlini aqui no Brasil, dentro da faculdade, não, dentro da igreja, né, do curso do Padre Ticão, que foi promovido pela Unifesp, pelo Sebride, pela SBEC, porque esse curso ele foi feito em 2018, 2019 dentro da igreja, porque nenhum lugar queria liberar nem a sala para ele poder fazer o curso. Então, esse curso eu participei uma parte online e uma parte presencial. E uma das últimas aparições públicas do Carlini ensinando foi lá dentro da igreja. Ele já estava debilitado, de cadeira de rodas, e ele falou que ele não entendia por que demorou 50 anos para ele poder fazer as aulas de cannabis no Brasil. Então, hoje a gente está aqui porque depois de 2018, 2019, dessas primeiras aulas, né, quando a gente ainda nem tinha RDC 327 de produtos na farmácia, só tinha RDC 17 de 2015, que permitia essa importação de cannabis para alguns pacientes. Na época tinha 200 prescritores, tinha 800 pacientes no Brasil, porque demorava às vezes 6 meses para conseguir essa autorização de importação. E hoje a gente consegue fazer esse processo em questão de horas, né? O paciente recebe a prescrição e a gente consegue entregar esse produto em questão de dias. Eu acho que eu vou começar aqui com esse Só primeiro... mais uma coisa, tão importante quanto tudo que foi dito aqui, é que eu convivi com o Carlini na DIMED, que era a precursora da Anvisa. da Anvisa. Então a gente ia lá para ele aprovar os produtos. Eu ia representando o laboratório farmacêutico e ele lá. Aí ele virava para mim e falava: "E aí, Wilson, tá fumando o seu baseado?" Eu falei: "Eu não faço isso, doutor Carlini." "Ah, vai, não faz." Mas ele era muito divertido e conhecia muito também. O Carlini, ele sempre foi muito a favor, né, de novidades e psicotrópicos, mas a regulamentação na época não permitia e ainda não permite, né? A gente está muito longe de ter liberdade de pesquisa, liberdade de escolha. O próprio Conselho Federal ainda põe restrições e a gente escuta, né, de médicos recebendo notificações e inquéritos administrativos, né, processos administrativos por estarem prescrevendo cannabis, ainda acontece no Brasil, mas cada dia menos. E o Dr. Wilson aqui, poxa, trazia todos os psicotrópicos da Roche, né? Então é um cara que tem muita experiência para passar para a gente. E ele está aqui hoje para compartilhar alguns relatos de caso dessa pilha, né, de pacientes que ele tem. Temos aqui quatro casos, né? Eu peguei como eu não estou conhecendo vocês praticamente hoje, né? Então eu trouxe algumas telas aqui fáceis de reconhecer, mas dá para a gente. Peraí. Pode deixar. Aqui é o seguinte, doutor. Essa paciente, né, que a gente não identifica, é uma mulher casada de 75 anos, com complicações, né, de diabetes, fibromialgia, insônia, ansiedade, colesterol alto, tomava aí diversos medicamentos antes de chegar na sua mão, né, antes de iniciar a titulação, né, e a prescrição do Broad Spectrum. Então, ela tomava aí o metilformina, 500 miligramas 2 vezes por dia, né? O Metformina é o produto mais comum para diabetes. Tá. Tá? Losartana, Losartana
insulina quando necessário, estatina regularmente e vitamina C e D. Então, ela chegou ao diagnóstico com esses cinco queixas, né? E o doutor prescreveu aí o Reúne Broad Spectrum de 3.600 miligramas, 0,25 ml, que representa 60 miligramas, 2 vezes ao dia. Então, 30 miligramas de manhã e 30 miligramas à noite. Ela iniciou o tratamento e com 10 dias ela apresentou bastante melhora no quadro de ansiedade e insônia. E por incrível que pareça, ela não voltou mais para o consultório. Isso daí foi. Pá. Ela é um outro, eu tenho um outro paciente também, é, pai de um grande amigo meu. E como ele tem esse quadro que vocês estão vendo aí, como outros casos clínicos que eu tenho aqui nesse bolo de casos aqui. É muito comum esse tipo de queixa dos pacientes e é muito comum a cannabis ser eficiente, né? Então, por exemplo, esse caso desse meu amigo, o pai dele entrou na cadeira de roda, né? Aí estava lá, a perna inchada, tudo mais, entrou lá para dentro e uma senhora, minha paciente, olhou tudo isso, viu lá no meu consultório, entrei com o paciente, trabalhei e tal. Passaram-se um mês, o paciente melhorou muito, muito, fez direitinho, que ele entrou com a cadeira de roda, levantou e veio andando até o consultório. Entrando no consultório, a mulher abriu um olho desse tamanho, assim, sabe? Ela falou: doutor Wilson, o que aconteceu com esse paciente, né? Aí eu falei assim: não, foi fácil. Eu li lá no Novo Testamento, né, que Jesus chegou, fez a imposição das mãos e disse: levanta-te e anda. E foi o que eu fiz com ele agora há pouco. Pior que acreditou, eu tive que desfazer essa mágica toda. Mas os pacientes são sempre divertidos, estão sempre caridosos com nós médicos, tá? Então, esse quadro é o mais simples e é um quadro que, tratar esses quadros de circulação alterada, tudo no diabético, isso é difícil, mas é impressionante como a cannabis é eficiente. Impressionante, assim, você usa a cannabis, você fica rezando para aparecer mais uns 10 lá, porque é um quadro, desde que não complicado, desde que não sendo quadro de amputação já, é uma coisa que vai muito bem. Então, funciona bem. Seria interessante, eu trouxe aqui os casos que dão mais certo, para vocês terem essa experiência. Para depois, sim, aí pegar um Alzheimer de crítico mesmo, que você não consegue reverter aquela cabeça que já pensa. Eu falei, a cabeça do Alzheimer pensa que nem um ET. Você não entende o que o paciente quer, Doutor, e então a doutor gente tem esse. Wilson, Pois sobre, não. sobre esse caso, com o uso da cannabis, né? Especificamente o CBD, o Broad Spectrum, você conseguiu fazer o desmame dessas medicações que ela estava em uso, ou pelo menos diminuir a quantidade? Não, eu consegui. Não é difícil você diminuir. Quer dizer, eu não tenho achado difícil. Aham, Usando principalmente o Broad Spectrum, legal. tá? O Broad é muito difícil você ter uma dependência química dele, né? Uhum, Outra coisa, eu uso o Broad para descontinuar. Eu tenho uma senhora de 45 anos, mãe de 3 filhas, meninas. E ela estava com medo danado porque ela fazia um tempão que ela usava maconha. uhum. E ela falou: doutor Wilson, eu vou ter que educar minha filha de que jeito? Elas vão chegar, elas vão ficar sabendo. Aí eu respondi para ela o seguinte: primeiro, elas já sabem. Uma menina principalmente a mais velha, de 15 anos, não vai esperar que uma menina dessa não conheça, não saiba o teu hábito, né? Mas eu vou te dar o antídoto, né? Que é o canabinoide, né? O CBD.
eu vou te passar, você vai sentir menos vontade de usar o full spectrum e de usar a cannabis que você compra Fumado. no, compra. É impressionante, bom. Mas, e ela realmente fez isso. Eu passei o broad spectrum para ela começou a usar, tá? Você não acha melhor eu usar a maconha? Eu falei assim, não, porque lá tem o THC. Tá lá o THC. Não, usa o broad, né? Ela usou, se acostumou da outra maconha, e é assim que eu tenho feito. Ela não é a única, não. Eu estou com um paciente de São José dos Campos, também está saindo, um menino jovem, 22 anos, também nesses casos de. Eu uso o próprio broad spectrum para tratar essa dependência. Eu uso o outro, porque não esquece também que o full spectrum é o THC, mas é o THC em baixíssimas doses. Você consegue, às vezes, competir com ele num paciente que é viciado, tá? Pois é, isso que eu fiquei imaginando, doutor, porque para quem já está fazendo uso recreativo, até para esse desmame, acaba Hum. fazendo falta, né, esses níveis mais elevados de THC. Então, ter o Full Spectrum também pode ser uma boa estratégia, né, para esse desmame. E em Porque seguida as nossas o CBD, doses, né? é, as nossas doses são assim, ou é pouco demais, 0,3, 0,5, tal, ou Uhum, é muito demais, que chega a encostar nas doses já que tem no produto, na maconha, propriamente dita. Então, por isso que precisa da nossa presença, uhum. nosso, o Acompanhamento. nosso acompanhamento, tudo, né? Uma das coisas que a gente tem visto é se o paciente realmente precisa daquela questão do THC, ele usa o full spectrum, né, com doses mais altas, e às vezes, se ele precisa ainda mais, ele complementa com as gomas de THC. Então, por exemplo, ele toma o full spectrum e ele complementa o tratamento com as gomas. Às vezes nem precisa de uma goma inteira, ele pode dividir em um quarto, metade. Então, a gente tem, inclusive, relatos de hospitais psiquiátricos para tratar pacientes com adicção, com vício, de substituir até aqueles patches, né, de nicotina. Pessoa que fuma muito cannabis, fuma muito tabaco, ficou com vontade de fumar, ele toma ali um quarto de goma, toma metade da goma, que passa aquela ansiedade, relaxa o corpo, tira aquela fistura, né, do paciente e consegue controlar e diminuir. O Dr. Wilson ele tem inúmeros casos de pacientes que deixam de fumar tabaco e cannabis por causa do produto, né? Mas acho que ela estava perguntando, a gente vai passar aqui para o próximo relato de caso. Esse que ele falou aqui, é, ele não vai ter aqui pacientes que vão deixar de tomar insulina, né, por causa da cannabis, Não, mas tem vários outros aqui que a gente vai demonstrar aos poucos a melhora no quadro do paciente e desmame de outros produtos. Doutor, esse aqui é uma outra paciente solteira, feminina, pode falar. mulher, 35 anos, com insônia, alteração de memória, TAG, fobia, taquicardia, alteração na respiração, e dores de fascite plantar caminhando ou correndo. Isso é próprio de uma pessoa de 35 anos mesmo. Tá totalmente estressada e ansiosa, né? TPM vai por aí afora. Então, aí ele também prescreveu, né, o Broad Spectrum, uma vez ao dia à noite, para ela conseguir dormir melhor. E durante 4 meses manteve o uso desse produto, junto com o Scaldapés, né, que ele escreveu Eu aqui. uso escaldapé. Eu gosto dessas coisas. Por exemplo, escaldapé, o melhor produto que tem de escaldapé é um floral. Ah,
É um floral que tem várias plantas, faz o escaldapé por volta, quando volta do trabalho, tira Para sapato, relaxar. relaxa, e é uma Usa o beleza, produto. uma beleza. E por 4 meses foi acompanhando o paciente. Ela teve uma relato de melhora geral aí, como ele escreveu. E depois de 4 meses, ela inclusive suspendeu o uso do produto. Sim, Então, ela conseguiu em 4 meses sair de um quadro altíssimo de TAG, de ansiedade, de insônia, de descontrole total, né? Porque para alterar a respiração e ter taquicardia, fobia, então é uma pessoa que realmente estava no talo de estresse, né? Com TAG, ansiedade generalizada. é. E com 4 meses de uso do Broad, conseguiu, inclusive, suspender até o tratamento da cannabis medicinal. Então, a cannabis, principalmente para uma moça de 35 anos, não é difícil também. Esses são aqueles casos quando aparece, ai, graças a Deus, porque quando aparece um Parkinson, por exemplo, aqueles avançados que já têm as articulações Rigidez. alteradas e trêmulo, tudo, aí é difícil. É difícil, mas tudo bem. A cannabis é fantástica. Eu tenho pacientes que usam cannabis com concentrações mais altas porque precisa, né, nesses casos de Parkinson. Eu vou passar direto para o próximo aqui. Eu vi que tem várias perguntas no chat, eu vou deixar mais para o final, Tá tá? bom. Essa é outra paciente, 50 anos, casada, com problema de enxaqueca severo, latejante, no lado esquerdo, por 10 anos. A piora no quadro nos últimos 3 anos, sentindo inclusive náuseas, sensibilidade à luz, a cheiro, barulho, ansiedade, TPM, e também desejava perder peso. Ela chegou no Dr. Wilson no começo ali de 2024. Ele iniciou a titulação. Opa, desculpa. Ele iniciou a titulação ali em fevereiro de 2024, 2 vezes ao dia com 0,25. Depois de 4, 5 dias fez o ajuste de dose, aumentou para 0,30, ou seja, de 60 para 72 miligramas por dia. Não foi o suficiente, ele aumentou a dose ainda depois de 10 dias para quase 100 miligramas por dia, sendo 50 miligramas de manhã, né, 0,5 de manhã, 0,50 ml, perdão, 0,5 ml de manhã e 0,30 ml à noite. E aí ela relatou sonolência durante o dia e ele inverteu a dose. Ele passou para 0,30 de manhã e 0,50 à noite. Isso. Vamos usar uma dose maior aonde ela tem o problema. Então, durante esses ajustes de dose, foi estabilizando o quadro geral da paciente, inclusive na questão da enxaqueca. E após algumas semanas depois do ajuste de dose, ela simplesmente não retornou mais. Então, ele teve durante um mês aí o acompanhamento do paciente. Depois de essas primeiras semanas, foi fazendo o ajuste de dose e a paciente continuou, né, usando o produto de acordo com a orientação dele e depois não retornou mais. Então, eu usei os ajustes de dose o mais rápido que eu pude, porque eu percebi pelo comportamento dela que ela não ia alterar o que ela estava fazendo. Então, eu fiz em um mês 5 ajustes, tá? Então, o motivo dos ajustes foram esses, tá? Tem uma outra coisa que vocês têm que ver, é o seguinte: os ajustes de dose, às vezes você ajusta que nem 2 miligramas, 5 não adianta. Se ela não melhorou com 2 miligramas, não vai melhorar com 5. Você tem que logo entrar, principalmente uma que tem uma dependência muito crítica, tem que entrar logo com 15 miligramas, alguma coisa assim. Mas tem que, aí é que entra a história, tá?
eu tenho um consultório onde eu atendo o paciente. Ele vai lá, ele fala, tal. Isso é uns 30, 40% desse bolo aqui que você viu. Os outros 60, 70, eu não conheço. Presencial, né? Não é presencial. Então, alguma coisa tem que ser feita e rapidamente. Tá? É. Esse é um outro caso que não é aí ajuste de dose, mas é as concentrações que você vai usar. Então, eu tenho achado mais problemas em ajustar doses, em tratar o paciente e com certa rapidez, porque ele também considera o Tem pressa, produto né? caro. Então, ele vai pagar R$ 600, ele fala assim, doutor, quanto tempo? A primeira pergunta ele vai, por quanto tempo eu vou usar? Eu falei, olha, para o seu bem e felicidade geral da nação, usa Quanto o tempo tempo que precisar. precisar. Mas realmente é problemático. Algumas coisas têm problemático, não é por causa da maconha, da cannabis, não é a cannabis. É o tempo que você tem para usar a dose correta e o paciente se posicionar positivamente usando aquelas doses. Porque às vezes, ao invés de ele pingar 10 gotas ou usar 0,25, 0,5, ele usa Menos. 0,10. Então não adianta. Uma das coisas que eu percebi do Dr. Wilson quando a gente começou a trabalhar junto foi essa despreocupação dele com doses altas iniciais, Isso. que é uma das coisas que eu vejo que é o maior medo dos prescritores, é o maior medo dos pacientes e é onde a gente sabe que demora para ter o resultado e muitas vezes o paciente desacredita do tratamento porque demora para ter o resultado porque vai tomar uma, duas gotinhas. Ai, mas eu vou dar 2 gotas para começar com muita segurança. E aí demora semanas para o cara ter resultado. O Dr. Wilson, cara, eu vejo ele começar com 10, 15, 20, 30, 40 gotas na primeira semana. Então o paciente tem resultados muito rápidos. Tanto que vocês estão vendo aqui com 10 dias o paciente relata melhor e não volta mais. Então, ele não tem essa preocupação. Eu acredito que por causa da experiência dele com outros vários psicotrópicos, tanto na produção e como no acompanhamento, ele tinha equipes, né? Várias equipes comerciais, ele dirigia o setor de psicotrópicos da Roche. Então, assim, ele falou Lexotan, Rivotril, ele tinha times que atendiam, né, as demandas dele. Então, ele coordenava essas equipes espalhadas pelo Brasil e essa despreocupação com um psicotrópico, como ele fala, cannabis é um fitoterápico. Ele não vê essa preocupação, por quê? Porque ele teve muito relato, ele teve muito contato com psicotrópicos muito mais fortes. Sim, eram perigosos, chegavam à dependência química e você não resolvia o caso. Então, por isso a cannabis é imbatível nesse aspecto. E ele sempre trabalhou desde o início com altas doses. Então, a preocupação dele, que a gente vê no mercado em geral, dos prescritores, nossa, cannabis, problemão, os problemas dos efeitos colaterais. Os efeitos colaterais ele entende muito bem que são tão pequenos Perto do Rivotril. perto do Rivotril que ele trabalhou, né, introduziu, acho que ele fez um bom trabalho introduzindo o Rivotril Não, quando eu no Brasil, né? Quando eu cheguei, o Rivotril já existia. Ele é velho mesmo. Tá. Então, esse é uma grande diferencial. Ele não começa com as doses baixas, ele não começa com a preocupação de dar 1, 2 gotas para o paciente. Ele começa com 10 já, 2 vezes por dia, sem preocupação, e por isso ele obtém tantos resultados, né? Eu vou passar para o próximo aqui e daqui a pouco a gente já abre para perguntas. Então, essa outra paciente, dores nos membros inferiores, severo, devido a uma cirurgia de retirada de gordura. Eu não sei se foi uma lipoaspiração que a mulher fez e teve complicações. Dores de lordose, dores da cervical, obesidade, ansiedade, estresse, depressão grave, insônia, apneia e ronco, que usava até o CPAP.
Sim, Então, é uma paciente casada de 63 anos. Esse foi um relato que a gente discutiu junto aqui, que valia muito a pena trazer, porque é um caso gravíssimo, com diversas complicações da obesidade, é, problemas de coluna relacionados, né, ao sobrepeso. E ele já foi direto aí, né, para meio ml 3 vezes ao dia. Ou seja, ele dava 20 gotas de manhã, 20 gotas na hora do almoço e 20 gotas de noite, completando tinha uma dose boa. 180 miligramas por dia, Uma dose boa. que é uma dose boa. E após um ano de tratamento, ela relatou melhora no quadro geral, decidiu manter o tratamento, melhora nas dores, não teve baixa no peso, né? Mas ela teve aí até os familiares relatando melhora até no nível de consciência da paciente, ou seja, ela demonstrou uma melhora tão grande no quadro geral dela que o marido veio relatar que ela se tornou até uma pessoa melhor. É um quadro que eu trouxe, que eu vi aqui, dentro dos que a gente analisou para reportar aqui para vocês, que é surpreendente a melhora na qualidade de vida da paciente, ansiedade, depressão, para a família vir e relatar uma melhora até no nível de consciência. Então, o que seria isso, né, doutor? Não, é gente que estava ficando entorpecido, o aumento da glicemia, por exemplo. Uma coisa é você ter uma glicemia diabética de 200, outra de 450, 500. Tem que tratar no hospital, aplicar insulina, tudo mais. É interessante o seguinte, você conhecer o que você está lidando. A insulina, a cannabis faz bem, ela pode emagrecer uma pessoa? Pode, mas não com essas doses que a gente dá. Tem que ser altas doses, altas doses. Eu estou dizendo assim, tipo 300 miligramas, 350 miligramas. Eu vi um caso clínico de 1.200 miligramas, mas a pessoa estava tão gorda que o médico Precisava aceitou da dose em alta. dar a dose. E outra coisa, olha só o que eu estou falando, tomou 350 na boa, entende? Na boa. Então, pô, você vai induzir a dependência? Não, quem induz dependência é THC. O CBD, não. O que a gente vê é que o CBD ele ajuda no controle da compulsão alimentar, né? Sim, mas esse você esgotou os seus 300, 200, vamos pôr aí uma dose baixa na compulsão. Mas tem um longo caminho para uma pessoa que tem aí 150 quilos, 200 quilos, Dá uma perder, baixada no peso. dar uma baixada no peso. É muito problema. Deixa eu tirar aqui, só um segundinho. Eu vou tirar a tela. Eu vou abrir aqui o chat. E, doutora Sani, você quer fazer as perguntas para ele aqui? Quer que Quero eu... sim. Eu peguei aqui algumas perguntas que, inclusive, o pessoal colocou antes de iniciar a apresentação, tá? E tem outras aqui mais para o final. Doutor, uma coisa que perguntaram aqui é a respeito da a curva em U invertida. É apenas para o CBD ou se aplica aos outros canabinoides isolados também? Qual a A curva? pergunta né? Então, assim, o produto ele começa fazendo efeito, ele vai lá em cima, Uhum. e se você acha que os outros canabinoides também acabam perdendo um pouco da eficácia se ele não fizer um desmame, se ele continuar usando altas doses, se vai diminuir o efeito quando ele estiver com uma dose muito alta. Eu não sei nem se o doutor ele tem esse conhecimento da questão né, do invertido assim, ele começa a usar, ele tem o ápice do efeito, depois ele começa a perder o efeito. Sim. Você tem experiência com relação a isso, de a hora que chega lá em Eu cima? tenho uma boa experiência em relação aos casos clínicos, né? Diabetes menos agressiva, alguma coisa assim. Então, esse é o meu domínio. Tem que saber qual é o domínio, né? Eu tenho conhecimento de acupuntura
e ver qual é o paciente que é yin, que é yang. A, a cannabis, ela funciona. O THC é uma droga que tem que ser usada em pacientes yang, tá? Desculpe, pacientes yin. Por quê? Porque ele abafa um pouco o excesso que tem no indivíduo. E você trata o paciente com menos dose, menor dose, tá? Então, isso é bom. Agora, existem pacientes que realmente são, assim, aqueles pacientes diabéticos que têm dificuldade em controlar a glicemia e aí acaba tendo que usar demais, né? Então, não é saudável. O ideal aí é começar uma dose controlável. O que é uma dose controlável? No máximo 220 miligramas, no máximo, que dá aí uns 2 2 ml, por ml. aí. Persistir e insistir, tá? O grande problema aí é que se você vai conseguir fazer com que o paciente persista por causa que ele não está vendo o resultado e também porque está gastando bastante. Então, isso precisa escolher o paciente melhor para poder fazer isso e não ter esse tipo de dependência que você sabe que vai acontecer porque o paciente precisa perder 70 quilos, 80 quilos. Estou dando esse exemplo para não dar outros aí. E lá pelas tantas, você ainda vira para o paciente e fala: você ainda vai ter que continuar tomando porque você está com outros problemas. Por exemplo, dor nos joelhos devido ao peso. A, o paciente melhora bastante com a cannabis, mas chega um momento que ele percebe, então você tem que insistir, convencê-lo. Sabe o que eu uso nesse momento? Uma psicóloga. Eu tenho Lá psicóloga lá na clínica. na clínica eu tenho. Eu Legal. acho Então, está pagando produto, já está pagando, né, a consulta, e vai embolando a coisa, você às vezes não tem. E o SUS ainda não tem o produto. a questão do Doutor, Iver, a gente sabe, né, que tem muito paciente que tem esse auge, né, do efeito, depois diminui, e aí, pela minha experiência, ele inicia fazendo um desmame de alguns dias, ele pode, depois a gente tem os relatos de pacientes que simplesmente têm um efeito positivo, relatam a melhora, diminuem o uso do canabinoide e depois passam a usar uma, duas vezes por semana, ou então depois começam a passar a usar somente em crises, né? Mas Esse eu é acho que o o, doutor nem conhecia esse conceito de U aí, do efeito. o conceito, não, mas a prática, eu estou dando pacientes que, no fundo, essa curva acabou acontecendo. Tá. Pode falar, Sani. Eu vi algumas perguntas a aqui. Manda próxima ver. pergunta que fizeram é o seguinte: qual é o tempo que o doutor dedica nas entrevistas clínicas até chegar a um diagnóstico que justifica o uso do canabidiol? Muito boa pergunta. Mesmo porque eu tenho 4 clínicas, mas me dedico mesmo a 2 delas. Tá? As outras 2 eu tenho outros médicos, eu tenho 17 médicos. Lá na clínica, o Dalton já foi lá, é uma festa, tá? Mas ah, é assim, o que eu procuro é que os médicos tenham disciplina no tratamento, tá? Que não deixem o paciente tomar conta das condutas lá. Quanto Então, tempo você usa perguntando para ele, para anamnese, para saber ali se o paciente realmente precisa da cannabis ou não precisa, que então, é recomendado ou não para o paciente? como eu disse para você, eu uso a maior parte do meu tempo para tratamento da cannabis
na teleconferência lá que eu faço, tudo mais. Ali é mais fácil, isso, é mais fácil eu fazer segmento do paciente. Porque quando ele vai no consultório, ele exige mais de você, tá? E às vezes exige de uma coisa que eu sei que não é tão difícil de tratar, né? Mas de qualquer forma, eu procuro me dedicar. Às vezes eu vou no sábado trabalhar. Meu pessoal trabalha de sábado lá. Então eu vou lá e reúno ali umas 10, 12 pacientes para dar tempo de tratá-lo. Perguntar, levo um ou outro aluno da escola mesmo, da AMBA. Vai lá, conversa e depois ele me traz o problema junto com o paciente, tá? Então isso também eu faço. E aí o tempo de dedicação é que é o problema, porque eu às vezes tenho convênios e eu não vejo o nome do convênio, mas eu tenho um convênio X que me paga X e me paga um convênio Y, né, que me paga menos ainda. Então eu tenho que ver essa parte financeira também, tá? Aí o problema é um problema. Eu tenho, às vezes, procuro. Olha, você quer saber? Tem boa parte das coisas eu já faço gratuitamente para não. Eu já estou numa idade que eu não tenho mais ficar assim falando com alguém. Olha, você não vai pagar 150, você vai pagar só 120, entende? Não, não, tal. Pode. Ai, mas o senhor não vai? Não pode ter, o senhor vai ter o tratamento que aquele paciente ali tem. Isso eu faço e já faço há algum tempo. Eu estudei na Santa Casa, entende? Lá não tem como. Lá ou você faz um pouquinho de caridade ou você não trata o paciente. Mas graças Doutor, a Deus, Santa Casa. legal. Doutor, a outra pergunta que fizeram aqui é que se você já teve algum caso que houve a necessidade da suspensão do CBD por conta de algum efeito colateral. E se teve, qual foi o efeito? Então, o que eu tive efeito foi. Você falou CBD? É. Se algum paciente você teve que suspender o uso. Eu do CBD não me lembro, mas THC sim. Mesmo para aquelas doses Baixas. microscópicas, né? O paciente, quando é sensível, ele às vezes é sensível mesmo até a doses pequenas. Então, eu tive esse. Agora, CBD, Broad spectrum, você eu nem nem se recorda. me recordo. E não é pouca coisa, a gente dá 99% da dose é em CBD. Então, acho que ele, assim, broad spectrum e CBD isolado, ele nunca suspendeu. É, Nunca teve efeito colateral que justificasse cortar o tratamento, né? perfeito. Não me lembro. Deveria me lembrar. É, o pessoal chegou a comentar aqui da própria indicação do Full Spectrum para bons resultados aí na redução do uso recreativo, né? Tem gente que Uhum. usa o Full com a goma, né? Ah, Deixa só broad spectrum para uso recreativo, é isso sim que você está falando? Não, não, para tratar o uso recreativo. Ah, para tratar, usar o broad. usar o Broad, mas também algumas pessoas chegaram a comentar de usar o Full Spectrum para isso também. Eu dei esse exemplo aqui. Tá? Aliás, Chegou, tem mais chegou a um comentar exemplo. também. Senhora, tudo. Eu uso isso. E uso assim. Às vezes eu estou no telefone falando, às vezes faço em. Quando tem um caso assim, eu gosto de fazer teleconferência, abrir o canal, olhar para a pessoa, tudo mais. Mas eu uso o Broad Spectrum e às vezes a pessoa, ele, ela, estão dependentes de algum THC. Aí eu tiro o THC do Broad, ele desmama. Porque é o seguinte, por que que desmama? Eu já li muitas coisas sobre isso. Ele desmama porque
O broad spectrum, ele tem, eu vou dizer uma palavra, tem gosto do THC, entendeu? Ele tem só o gostinho. Ora, você tira ele, você fica sem. Eu tive bons resultados com o paciente o paciente pede que às vezes ele quer usar de uma forma marota, hein? De uma forma, quer dizer, ele quer continuar com. Eu falei, desse jeito você não continua tomando a cannabis medicinal e eu não vou continuar tratando de você, porque Ele não quer parar. exatamente, e isso é o tipo da coisa que não é difícil você. Basta você tratar aí, ter a experiência, por exemplo, uma experiência que eu já tenho. Eu sou médico há 45 anos. Eu não quero dizer que eu sou o gostoso do pedaço, mas eu conheço muita coisa já, inclusive a cannabis. Doutor, fizeram uma outra pergunta aqui bem interessante, que em doenças como o Alzheimer e o Parkinson, o doutor costuma indicar o broad spectrum somente ou associado ao full spectrum? E qual que seria a Eu dose de início? gosto de começar, é assim, se ele só tem Alzheimer, tá? Uhum. Se ele tem Alzheimer na forma inicial e na forma moderada, tá? Na forma mais intensa, é meio difícil tratar, mas eu fico contente quando eu consigo, tá? Então, às vezes ele tá desanimado, desanimada, tal, uma pitadinha de THC. Deu para entender? Uma Aí que pitada. acontece a associação, né, com o full spectrum. Para dar uma excitada, né? É, exatamente. Legal, Faz ver como funciona. Só que é o bacana. seguinte, a pitada que eu estou falando é 0,5, 1, às vezes você não acha esse produto. Ou ele está proibido até a Anvisa achar o que vai fazer. Mas é difícil. Normalmente você usa 0,3, eventualmente você tem uma dose maior de um produto como esse. O que eu tenho visto é para tratar o Alzheimer com doses baixas de THC e os resultados dos estudos clínicos mostram até que uma baixa dose de THC ela se torna neuroprotetiva. Sim, tá? Então Exatamente. ele usa um Tem essa. pouquinho, mas que ele falou, às vezes meio miligrama, 1 miligrama, que vai completar ali com um quarto de goma, por exemplo, que vai ter 1 miligrama de THC, para Agora, aumentar a dose do full. agora ele vai gostar dessa, ele aqui. A goma funciona muito bem nesses casos e eu estou começando a usar. Eu falei que para mim o full é o melhor produto que vocês. Por que ele é melhor? Ele tem 3.600 miligramas. Ele tá, acho que é um dos maiores concentrações que tem. E custa no preço mais ou menos do 2000. Ele está bem proporcional. Eu uso menos produto, né? Menos doses. Menos dose. E tem o mesmo resultado. Agora, tem esse resultado, esse que tem para vender na farmácia. É 24, 25? Quanto é que é o negócio? Eu nem lembro porque eu não percebo. Assim, a gente na farmácia tem algumas miligramagens de isolado e algumas miligramagens de full spectrum, Então, você mas usa as com baixíssima miligramadas. concentração. Então, mas é baixa concentração, você usa. Em 5 dias você despeja aquele produto. Acaba o frasco Acaba. inteiro. Não sei se vocês entenderam nessa. Uhum. Essa Usa, proporção, né? custa R$ 90 e o outro custa 500. Ah, eu vou comprar o de R$ 90, então você vai comprar? Não, você vai comprar 5 frascos, então. Porque não chega a trazer. Tá aqui, ó. Mas pensando num público também de prescritores que começaram agora e que tem um pouco de receio em começar com produtos que têm uma concentração maior ou que tem um THC na composição, o CBD Broad Spectrum é excelente, né? Porque ele tem uma cobertura muito boa em termos do que chega
de incidência mesmo em consultório, né? Ansiedade, dor crônica e tudo aquilo que a gente mencionou. Então, para quem está começando, eu acho que é o produto ideal, né? Se você olhar essa ficha aqui, tem uns 70% de THC. Adoro o, o full spectrum. Adoro. Se ele pudesse, ele funcionaria em 100%. É claro que não vai Acredito acontecer. que nessas questões neurológicas de Alzheimer e Parkinson, o THC é essencial, né? É, dá uma pitada nele, vê a dose, e se deu um estímulo muito bom, aí você vai lá na Remedéria e compra mais uns 3, 4 frascos. Mas é muito legal. Eu gosto até das propostas. Se eu ouvir cada história, doutor, em vez de usar, porque custa caro esse produto que o senhor está me receitinho, eu não posso usar o THC aqui. Eu falei, pode, vai voltando aqui de mês em mês, entende? Mas ele me propõe usar. Por que que não? Não, porque tem muito THC, o THC vai ter, e aqueles problemas todos. Então deixa eu usar o THC, já que esse está precisando. Quase que eu respondo. Se fosse só para usar o THC, você podia ter usado na sua casa, não precisaria perder o nosso tempo aqui. Claro que eu não vou fazer isso. E qualquer dia, no auge da minha. Com relação às perguntas no chat, foram todas. Alguém aqui gostaria de perguntar alguma coisa para o Dr. Wilson? Abrir a câmera ou o áudio e falar diretamente? Eu acho que Acho todas que as era isso. questões, de uma forma geral, foram abordadas, né? Acho Eu que queria, até questões de para reações terminar, adversas, que é bem difícil, qual que é a cobertura, né, do próprio produto ou da formulação. Inclusive, já foi enviado no chat a questão das certificações, o portfólio que pediram. se podem convidar novamente para vir falar aí sobre concentrações. Que Ótimo. ficar fazendo cálculo de concentração, eu cansei. Então, primeiro, fazia cálculo, aquele lá, no Titulação, né? segundo exercício. E aí eu percebi o seguinte, eu ficava fazendo, eu sou muito prático, sou prático na minha conduta. Eu falo, pô, mas aqui eu aumentei 5 e não deu certo. Aí eu aumentei para 10 e também continuou não dando certo. Então por que que eu já não aumento logo para 30? Entende? Não que eu A vá gente fazer acaba isso. se pegando tanto, né? Se apegando à titulação, de ficar calculando, né? E dividindo isso durante a semana, e no final das contas, se a gente só tem como Eu pegar então, com experiência, né, doutor? Com os casos. Exatamente. Eu vejo como eu tenho essa prática, isso é uma prática, de reconhecer que o produto é um fitoterápico e de reconhecer que tem gente que é obesa usa 350 miligramas, tudo. Então, tem essa parte da coisa, né? Agora, quando eu vou numa faculdade, numa universidade, num congresso, tudo mais, eu tenho que levar as miligramagens certinho, ó. Eu usei mais 3 miligramas e não adiantou. Não, entende? Então, e o pessoal sabe disso, sabe? Já me chama para eu criar enguiço com alguém lá, principalmente em acupuntura, entende? Isso é mais comum nos congressos. Eu vou mais em congresso de acupuntura. Então, e que é divertido, né? Porque a agulha conforme você introduz a agulha, ela libera endorfina. Quer dizer, ela não é muito diferente Da cannabis. da cannabis, entende? E quanto mais agulha eu ponho, se eu ponho 30 agulhas, então coitado do cara, fica lá dormindo. Eu falo assim, deixa ele aí, eu vou cuidar de outro. Entende? Mas de qualquer forma, lidar com isso é interessante, né? Estou esperando ele saber quando que vai vir os microsistemas aí? Qual deles? É o que vocês estão registrando. Ah, ele deve estar falando de produtos novos. Isso, registrando. A gente deve ter novidades até o final do ano. Eu queria só fazer uma pergunta direta aqui
aproveitar, né, que eu estou aqui com ele. Não, eu tenho um negócio para te falar também. Chumbo cruzado não dói. O Dr. Wilson me relatou uma vez de uma paciente que teve derrame facial, teve paralisia facial, Aliás, tem várias lá, mas na acupuntura. e aí ele sempre fazia acupuntura, né, na face, e demorava um tempo para ter os resultados, para voltar a ter os movimentos, né? E uma vez você me relatou que quando você combinou a cannabis com a acupuntura, depois do derrame, o paciente teve uma recuperação mais rápida. Você quer relatar isso aqui para eles? Então, eu tenho alguns casos desse, né? Eu tenho um dentista, um rapaz lá, não conheço ele, mas ele me manda a casa. Ele faz um corte aqui dentro, tá? Para liberar nervo, não sei o quê, só que me provoca paralisia. Ele manda para mim. Qualquer dia eu vou lá visitar ele e falo assim, olha, o seu custa R$ 500, viu? Mas eu já mandei um bilhete para ele para não fazer essa conduta. Ela não é tão primordial assim, né? Não, ele faz. E eu tenho um caso, eu queria trazer, porque é dele. Questão de uns 6 meses atrás, ele me mandou 4 casos De paralisia. de paralisia. Eu estou no primeiro, eu consegui. Agora vamos ver os outros. Então você introduz junto com a acupuntura os canabinoides para ter Aí resultados mais esse é o rápidos. problema. Isso está aqui, ó. Porque o meu público-alvo são convênios. Pessoas que têm convênio, trabalham numa lanchonete e, graças a Deus, tem um convênio, sabe? Para cobrir coisas. Então, aí é que está. Você pode pagar R$ 400, R$ 500, né? Aí tem as pessoas que já conhecem, mas eu tenho uma conhecida que usa um lá do bairro dela, eles fazem lá. Eu falei, pois é, e funciona? Ela falou, não, não. Eu falei, então por que que eu vou usar? Porque R$ 200 vai ser tão caro quanto os que eu vou prescrever para você. Mas é complicado, é complicado. Então, não, Perfeito. eu tenho que selecionar o melhor possível, o melhor paciente. Mas muitas vezes o melhor paciente é o que custa mais caro o tratamento. Mas aí você consegue ter esses resultados Consigo, na paralisia. quer dizer, consigo, tento, né? O paciente que consegue Às comprar vezes, acaba tendo às vezes resultado. compra 4 frascos, não funciona, vai funcionar nos outros. E eu tenho as minhas paralisias faciais de a-frigori, que eu resolvo com agulha. Mas chama, por exemplo, você sai, levanta às 5 da manhã, dia frio, levanta a porta da garagem, toma um vento frio, paralisia, torta. Aí quem me conhece vai já no consultório, doutor, não, estou com um, né? Senta aí que nós vamos dar um jeito nisso. Quer dizer, quando foi ontem, foi anteontem, tá. Agora são 6 meses. Aí que ele resolveu procurar a indicação que alguém deu para ele. Você não vai na acupuntura, porque se aplica muito corticoide. Então, a minha pergunta era essa. Se você combinando aí o uso da cannabis com a Existe acupuntura, uma seus possibilidade mais resultados rápido. consegue resolver mais rápido. Eu vou fazer uma proposta para você. O Dalton é um dos caras que eu conheço e conheço já há algum tempo, que resolve coisas. E uma das coisas que ele resolve são essas doses, tá? Eu acho que que a Remedere deveria colocar você como um instrutor. Você é muito bom nisso. Eu já falei para ele. E não é pouco tempo que eu tenho de medicina, hein? Tá? Fazer uma dose, e a dose Acompanhamento é do essa. protocolo. Você discute dose comigo, tranquilo. Entende? E isso vai servir para o paciente que você está orientando e para o nosso representante, que vai precisar dessa dica, porque essa pergunta vai ser feita pelo médico. A E gente às sai, vezes
ajudar o prescritor a ter mais segurança. Exatamente. Ah, mas eu não sou médico, tal. Ah, contrata a gente. Você vai trabalhar com a gente, doutor? Vou levar você nas consultas, Tá bom, nas visitas médicas. tá louco. Você já fez isso várias vezes. Sani, vocês têm mais alguma pergunta aí no chat? Alguém quer abrir a câmera, quer abrir o microfone e fazer mais uma pergunta? Eu ia até fazer uma sugestão da gente continuar isso, do pessoal trazer isso para a comunidade, Dalton, para a gente também não extrapolar em relação ao tempo, para o pessoal não ficar É. muito cansado. Mas se alguém quiser abrir a câmera aqui e perguntar, acho que seria Olha, legal tem também. pergunta. Pergunta, pode ficar tranquila que você vai ter outras 30 no outro mês, no outro ano. Não para, né? Mas eu espero que eu tenha conseguido responder parte, né? A outra parte que falta, vocês vão ter que buscar na sua experiência. É ali, é o paciente. Não existe doença, existe doente, né? E muitas vezes aquele doente, aquele paciente é muito diferente do outro que acabou de entrar no teu consultório. Então, é aí que entra aquela história que vocês estavam falando. Você conversa, quando eu chego nessa fase de ter que saber numa paralisia e aquilo incomoda o paciente, incomoda qualquer um, né? Ter uma boca torta, um olho caído. Então, aí vocês vão atrás das respostas. Vão atrás. Tá bom? Ah, e obrigado a todos pela paciência. Precisando, precisando, eu moro aqui. Eu estou em casa. Então, Gente, obrigado aí a todos pela presença. É sempre bom estar com o Dr. Wilson, porque a gente aprende sempre, né? Quantos anos o senhor está? com a minha idade, Isso. 73. 73 anos com Sem problema. 50 anos de medicina já? Quase. Quase 50 Quase anos. 50 anos. 48, tá, deve estar por aí. Metade clinicando e metade na indústria. Na indústria, com certeza na indústria farmacêutica. Então acho que tem um pouquinho de bagagem aqui. Gente, obrigado. Sani, assume aí para dar um tchau para todo mundo. Pessoal, agradeço a participação aí de todos vocês. A gente colocou aqui no chat também o link da nossa comunidade. Então, para quem não conseguiu trazer alguma questão, alguma dúvida diretamente aqui, seria legal a gente também manter essa conversa no grupo, tá bom? Obrigada, Obrigado. pessoal. Tchau. Tchau, gente. Obrigado. Até a próxima. Muito bom. Tchau, Parabéns. gente. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.